Tá bom? Então, quando a gente volta lá para o artigo 481 do Código Civil, e ele traz, nossa, espera aí, 481, e ele faz lá, ó, diz, né, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir, mas volta a repetir. O simples contrato de compra e venda não transfere a propriedade. O que vai transferir a propriedade? Se for bem imóvel, o registro. Se for bem móvel, a efetiva tradição, tá? Isso daí, se vocês quiserem anotar, é importante, está previsto. É bom que quando os meus alunos chegam lá em direitos reais, eles já sabem disso, então até tiram onda. Mas isso daí está previsto lá no 1226 e no 1227. Olha lá o que diz o 1226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por ato inter vivos, somente se adquirem com a tradição, ou seja, com a entrega. Ou seja, se você celebrar comigo um contrato de compra e venda, por exemplo, de um celular, eu só vou ter a propriedade quando você me entregar esse celular. Mas o contrato de compra e venda se aperfeiçoa pela nossa vontade, porque o contrato de compra e venda é um contrato consensual. Ele não é um contrato real. Contrato real vocês vão ver que é mútuo, comodato, depósito. Agora, mesma coisa, te vendi um imóvel. Transfere a propriedade, o contrato de compra e venda? Não, mas o contrato se aperfeiçoou. Agora, o que vai transferir a propriedade de um imóvel? Olha lá o 1227, os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato inter vivos somente se adquirem com registro no cartório de registro de imóveis. Perfeito? Tudo certo? Então tá bom. Laura, então de um lado, um se obriga a transferir a propriedade, mas não transfere, nós sabemos o que vai transferir, acabamos de falar aí, né, a tradição ou o registro, e o outro fica obrigado a pagar-lhe certa quantia em dinheiro. Então percebam aqui o valor pecuniário, né, o aspecto pecuniário. Olha, o Código Civil português, o Código Civil italiano também trazem mais ou menos essa perspectiva. Olha só o que diz o artigo 1470 do Código Civil italiano. A venda é o contrato que tem por objeto a transferência da propriedade de uma coisa ou a transferência de um outro direito contra um preço equivalente. Interessante porque nós adotamos o sistema alemão, que é muito protetivo. Então, por exemplo, em Portugal, né, na própria Itália, o contrato de compra e venda, ele transfere a propriedade, diferentemente do Código Civil brasileiro, onde nós adotamos uma perspectiva protetiva, tal qual o Código Civil alemão, ok? Muito bem, muito bem, muito bem, isso daqui já falei. Tá, aí olha só, ô Laura, então lá no artigo 482 do Código Civil, vamos voltar aqui que eu estava no 1226. Lá no artigo 482 diz o seguinte: a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Partes, objeto e preço. Portanto, o artigo 482 vem trazendo os elementos da compra e venda. Ah, Laura, a Maria Helena Diniz, por exemplo, é uma autora que fala que o contrato de compra e venda é um contrato translativo. Sim, por que ele é contrato translativo? Ele traz no seu conteúdo a ideia de transmissibilidade, né, da propriedade, mas nós sabemos que ela só vai se aperfeiçoar se for móvel com a tradição e imóvel com o efetivo registro. Então, quando a gente fala aí, vamos começar a analisar os elementos da compra e venda. A questão das... Vou deixar a parte para o próximo vídeo. Eu vou falar aqui nesse vídeo a questão do preço e da coisa. Vejam bem, né? Quando eu falo a coisa, a res, o objeto, portanto, tem que ser o quê? Lícito, possível, determinado ou determinável, não é mesmo? Isso daí a gente já tinha estudado lá na escada pontiana, o artigo 104 do Código Civil também, tá bom? Aí muitos perguntam, é possível compra e venda de coisa futura?
Ah, Laura, sim, eu já vi, por exemplo, nos contratos aleatórios, não é mesmo? A coisa ainda nem existe, mas nos contratos aleatórios eu posso fazer, por exemplo, compra e venda de uma safra futura. Mas olha só o que diz o artigo 483. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Neste caso, ou seja, de coisa futura, ficará sem efeito o contrato se essa não vier a existir, vírgula, salvo se a intenção das partes era de celebrar um contrato aleatório, porque no contrato aleatório a coisa pode nem sequer vir a existir, não é mesmo? Mas se for um contrato comutativo, se for coisa futura, ela vai ter que vir a existir. Tá? Por exemplo, vou comprar aí um filhotinho aí da sua cadela que tá prenha, não é? Se eu não celebro isso como um contrato aleatório, mas como um contrato comutativo, o bichinho nasceu morto, Deus me livre, né? Isso daí, obviamente, que não há que se falar em aperfeiçoamento, eu tenho que te pagar, ok? Perfeito? Vamos pro próximo, senão vai ficar longo.